A versão mais poderosa de um empata não é a frágil, é a autoconsciente. Existe um equívoco que assola os empatas há gerações. A sociedade nos diz que ser empático significa ser gentil, acolhedor e infinitamente compreensivo. Que a sua sensibilidade é a sua identidade. Que a sua capacidade de sentir profundamente significa que você deve absorver tudo e todos ao seu redor. Mas Carl Jung compreendeu algo que a psicologia moderna só agora começa a redescobrir. O empata que realizou o seu trabalho de sombra é uma das forças psicológicas mais formidáveis que existem. Não porque se tornou frio, não porque reprimiu o seu dom, mas porque integrou a sua escuridão com a sua luz, e essa integração cria algo verdadeiramente intocável. Estou falando de um empata que consegue sentir tudo e não se comove com nada que não lhe seja útil. Um empata que consegue estender compaixão sem se perder. Um empata que reconhece a manipulação no instante em que ela surge e simplesmente não se envolve. Se você está pronto para entender como o trabalho com a sombra transforma o empata de vítima perpétua em ser soberano, inscreva-se agora mesmo no Império da Mente. Porque o que estou prestes a compartilhar é a percepção esquecida de Jung a parte de sua obra, que pode mudar tudo para os empatas que estão cansados de serem drenados, manipulados e visados. Não se trata de se tornar um narcisista. Não se trata de construir muros. Trata-se de se tornar completo. E a plenitude, como Jung sabia, é a maior proteção que existe. Vamos mergulhar nisso. 1. A sombra que o empata se recusa a ver. Eis a verdade incômoda que a maioria dos empatas evita. Você também tem uma sombra. E até que a enfrente, permanecerá vulnerável. Quando as pessoas falam sobre trabalho com a sombra, geralmente se concentram na sombra do narcisista, a raiva, a insegurança, a vergonha reprimida. Mas os empatas têm uma sombra tão potente, tão destrutiva. É simplesmente mais socialmente aceitável, o que torna mais fácil ignorar. Jung ensinou que a sombra contém tudo o que rejeitamos em nós mesmos, os traços, impulsos e verdades que consideramos inaceitáveis. Para o narcisista, isso é vulnerabilidade. Para o empata, muitas vezes é o oposto. Deixe-me mostrar os 3 principais elementos da sombra que mantêm os empatas presos. Primeiro, doar-se em excesso como mecanismo de defesa. Os empatas dizem a si mesmos que doam porque são carinhosos, porque são amorosos, porque são boas pessoas. E, superficialmente, isso é verdade. Mas, na sombra, doar-se em excesso é frequentemente uma estratégia para evitar a rejeição, para controlar como os outros os percebem, para se tornarem indispensáveis e não serem abandonados. Jung chamaria isso de defesa contra o medo da própria indignidade. Se você é constantemente necessário, constantemente doando, constantemente se tornando útil, você nunca precisa encarar a pergunta aterradora: alguém me quereria se eu não estivesse constantemente doando? Isso não é generosidade. É uma transação. Você está trocando sua energia por uma sensação de segurança. E os narcisistas conseguem farejar essa barganha inconsciente a quilômetros de distância. Eles sabem que você não está dando por abundância, você está dando por medo. E o medo é explorável. Segundo, medo do conflito disfarçado de pacificador. Empatas frequentemente se orgulham de serem não confrontadores, de manter a paz, de enxergar todos os lados. Mas na sombra, essa virtude é, na verdade, terror da raiva, terror da desaprovação, terror de ser visto como difícil ou exigente. Esse medo faz você engolir a sua verdade. Faz você aceitar maus tratos enquanto os chama de compreensão. Faz você se trair repetidamente enquanto se parabeniza por ser maduro. Jung compreendeu que a recusa em confrontar, em estabelecer limites,
Em defender a sua realidade, isso não é iluminação. É covardia disfarçada de espiritualidade. E mantém você perpetuamente disponível para que pessoas que não têm problema com conflitos o dominem. A sombra aqui é a sua raiva reprimida. Sua fúria não expressa, suas necessidades não ditas. Todas as vezes que você disse está tudo bem, quando na verdade não estava. Essa energia não desaparece, ela fica enterrada na sua sombra, onde ou se internaliza como depressão e ansiedade, ou explode quando você finalmente atinge o seu limite. Terceiro, buscar aprovação como substituto para a autoestima. Esta é a ferida mais profunda para a maioria dos empáticos. Você terceirizou seu senso de valor para as respostas que os outros lhe dão. Você não quer apenas ajudar as pessoas, você precisa que elas apreciem sua ajuda. Você não quer apenas ser gentil, você precisa de reconhecimento pela sua gentileza. Você não quer apenas doar, você precisa da validação de que sua doação importa. Jung chamou isso de inflação por identificação com a persona, quando todo o seu senso de identidade depende de manter uma certa imagem aos olhos dos outros. Para os empáticos, essa imagem é a de a pessoa boa, o ajudante, aquele que entende. Mas aqui está a verdade oculta. Isso o torna controlável, porque qualquer pessoa que possa dar ou negar validação tem poder sobre você. E os narcisistas são mestres nesse jogo, eles lhe darão aprovação suficiente para mantê-lo preso a você e, em seguida, a retirarão estrategicamente para mantê-lo atuando. Até que você enfrente esses elementos sombrios, até que admita que sua generosidade tem motivações ocultas, que sua busca pela paz muitas vezes é covardia, que sua necessidade de aprovação controla sua vida, você não poderá se tornar intocável, porque você ainda é tocável. Sua sombra é a alça que os manipuladores usam para te pegar e te levar para onde quiserem. 2. O surgimento da independência emocional. Mas é aqui que a transformação começa. É aqui que o método de Jung se torna revolucionário. Quando o empata trabalha sua sombra e alcança a independência emocional, os narcisistas perdem toda a sua influência. Deixe-me explicar o que a independência emocional realmente significa, porque não é o que a maioria das pessoas pensa. Não se trata de ser frio ou distante. Não se trata de se recusar a se importar ou cortar relações com todos. Independência emocional significa que seu bem-estar psicológico não depende mais de validação, aprovação ou resposta externa. Você ainda pode amar as pessoas. Você ainda pode ser compassivo. Você ainda pode ser generoso. Mas nada disso acontece porque você precisa de algo em troca. Você está dando de um copo cheio, não tentando preencher um vazio através das reações dos outros. É isso que Jung queria dizer com individuação, tornar-se um indivíduo psicologicamente soberano, cujo centro de gravidade é interno, não externo. E essa mudança, essa reorientação fundamental da sua economia psicológica é absolutamente letal para a dinâmica narcisista. Eis o porquê. Os narcisistas operam por meio de um mecanismo específico. Eles desestabilizam seu senso de identidade e, em seguida, se oferecem como a solução. Eles criam dúvidas, confusão e insegurança por meio de gaslighting, reforço intermitente e manipulação emocional. Eles fazem você questionar sua percepção, seu valor, sua realidade. Então se posicionam como a única pessoa que realmente te entende, que pode te validar, que pode te fazer sentir valioso novamente. Mas isso só funciona se você precisa dessa validação, se você busca aprovação, se você tem medo de conflitos, se você se doa demais para ganhar amor. Um empata emocionalmente independente? Eles são imunes a todo esse mecanismo. Quando um narcisista tenta manipulá-los psicologicamente,
Eles confiam mais na própria percepção do que na narrativa de outra pessoa. Quando um narcisista retira a aprovação, ele não fica devastado porque a autoaprovação já está estabelecida. Quando um narcisista cria um conflito, ele não se apressa em resolvê-lo, ele mantém os limites com calma e deixa o narcisista lidar com o desconforto. Todo o repertório do narcisista se torna inútil. É como ver alguém tentando arrombar uma fechadura, mas a porta nem está trancada, simplesmente não é mais uma porta pela qual eles possam entrar. O ponto de acesso em que confiavam foi selado pela integração. Jung descreveu esse estado como ter um si mesmo bem desenvolvido com S maiúsculo. Não o ego, que se preocupa com a imagem e a validação externa, mas o si mesmo, a totalidade integrada da mente consciente e inconsciente, o centro do ser psicológico que existe independentemente da opinião dos outros. Quando você desenvolve o self através do trabalho com a sombra, você se torna o que Jung chamou de individualizado. Você não é mais uma coleção de reações, feridas e padrões inconscientes. Você é uma pessoa completa, centrada, com referências internas. E os narcisistas não conseguem manipular pessoas inteiras. Eles só conseguem explorar fragmentos, sua criança interior ferida, sua sombra não integrada, suas personas baseadas no medo. Quando não há fragmentos para explorar, não há nada com que trabalhar. Então, como é, de fato, um empata intocável? O que acontece quando o trabalho com a sombra está completo, ou pelo menos substancialmente integrado? Permita-me descrever o que Jung chamou de invulnerabilidade psicológica. Primeiro, eles estão ancorados em sua própria realidade. Um empata intocável sabe o que sente, o que pensa e o que vivenciou, e ninguém consegue convencê-lo do contrário. Nem por charme, nem por manipulação, nem por gaslighting. Se alguém diz, isso não aconteceu, eles não se desesperam. Simplesmente reconhecem, essa pessoa e eu temos percepções diferentes da realidade, e eu confio na minha. Se alguém diz, você é sensível demais, eles não se envergonham. Respondem, minha sensibilidade é informação, e eu a estou ouvindo. Essa ancoragem não é arrogância, é integração. Trata-se de ter encarado sua sombra com honestidade suficiente para se conhecer seus gatilhos, suas feridas, seus padrões e ter parado de terceirizar sua realidade para os outros. Jung diria que eles diferenciaram seu ego do inconsciente coletivo, não estão mais se afogando nas projeções e expectativas alheias. Eles sabem onde terminam e onde os outros começam. Em segundo lugar, eles têm confiança em seus limites. Um empata inabalável não se desculpa por seus limites, não dá explicações excessivas, não negocia com pessoas que já demonstraram não respeitar limites. Eles simplesmente dizem não e mantêm sua palavra. Afastam-se de situações que violam seus valores, terminam relacionamentos que exigem que se traiam. Essa confiança vem do trabalho com a sombra, porque eles encararam o medo subjacente ao estabelecimento de limites. O medo do abandono, o medo de serem vistos como difíceis, o medo de decepcionar os outros. Eles integraram esse medo. Eles perceberam que ser abandonado por pessoas que só querem uma versão complacente de você não é, na verdade, uma perda, é libertação. Os narcisistas ficam completamente perplexos com isso. Estão acostumados com empatas que se desculpam por terem necessidades, que negociam seus limites até não sobrar nada, que podem ser manipulados pela culpa para voltarem a ceder. Mas um empata com limites bem definidos é inabalável, não agressivo, apenas claro, e essa clareza é impenetrável. Terceiro, são imanipuláveis. Este é o ápice do estado de intocabilidade. Um empata que fez um profundo trabalho de autoconhecimento consegue perceber a manipulação em tempo real e ela simplesmente não funciona com ele.
Eles reconhecem o bombardeio de amor como uma estratégia, não como afeto genuíno. Veem a triangulação como um mecanismo de controle, não como uma ameaça. Entendem a projeção como o narcisista revelando sua própria sombra, não como a verdade sobre o empata. E o mais importante, eles não se envolvem, eles não se defendem, não explicam, não tentam fazer o narcisista entender, porque integraram a crença oculta de que, se eu me comunicar melhor, eles finalmente me ouvirão. Aceitaram que algumas pessoas não estão confusas, estão comprometidas com sua versão da realidade, e nenhuma clareza sua mudará isso. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de sustentar a tensão entre opostos como compaixão e limites, ou sentimento e desapego, sem sucumbir a nenhum dos extremos. Um empata intocável consegue sentir a dor do narcisista, consegue compreender suas feridas, consegue até ter compaixão por seu sofrimento e ainda assim se afastar. Ainda assim, dizer não. Ainda assim, se recusar a ser consumido. Isso não é frieza. Isso é plenitude. E a plenitude é o estado psicológico mais poderoso que existe. Então, se você é uma pessoa empática, cansada de ser o alvo, a fonte de suprimento, o depósito de lixo emocional, o trabalho com a sombra é o seu caminho para a invulnerabilidade. Não porque você deixará de se importar, mas porque deixará de se abandonar no processo de cuidar dos outros. Não porque você perderá sua sensibilidade, mas porque aprenderá a direcionar ela conscientemente, em vez de ser dominado por ela. Não porque você se tornará um narcisista, mas porque se tornará tão completamente você mesmo que a manipulação simplesmente não terá efeito. A percepção esquecida de Jung foi esta: a pessoa integrada, a pessoa individualizada é psicologicamente invulnerável. Não porque construiu muros, mas porque eliminou as fraturas internas que os outros exploram. Se você está pronto para trilhar este caminho, se deseja continuar explorando a psicologia profunda de Jung e como ela se aplica a pessoas empáticas e narcisistas, inscreva-se no Império da Mente agora mesmo. Ative o sino de notificações, porque vamos nos aprofundar ainda mais no trabalho com a sombra, na individuação e na soberania psicológica nos próximos vídeos. Sua sensibilidade não é sua fraqueza. Sua inconsciência é. E a consciência, essa é a cura. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.